Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Ideias e Debates. Vamos falar sobre turismo. É tão bom a gente fazer um planejamento para viajar, né? Mesmo durante a pandemia, quem sabe a gente já começa a se planejar para o próximo ano, aí mais para frente. Os gestores públicos fazem isso constantemente. Eu tenho conversado com eles e eles falam: olha, a gente não parou não. E hoje a gente vai conhecer os projetos de duas cidades bem legais. Se você não conhece, fica com a gente porque você vai conhecer e vai entender os atrativos turísticos e principalmente o que eles estão preparando quando a gente decidir passar por Bebedouro, que é uma cidade que é da região metropolitana de Ribeirão Preto, tem quase 80 mil habitantes. É um local que tem uma posição geográfica muito favorecida, já foi ou é ainda a capital nacional da laranja, e agora busca no turismo muitas atividades, e quem ganha com isso é a gente. Eu vou conversar então, um dos nossos convidados é o Marcos Lúcius Corrêa, coordenador de turismo de Bebedouro. Obrigado por nos atender, Marcos. Eu que agradeço pelo convite. Quem está com a gente também é o Marcelo Pellegrini, ele é secretário municipal de Cultura e Turismo de Sertãozinho. Tudo bem, Marcelo? Prazer, Jeremias, tudo ótimo por aqui. Uma satisfação estar participando com você. Olha só, para vender o peixe também de Sertãozinho é o seguinte: Sertãozinho tem cerca de 120 mil habitantes, mais de 550 indústrias e eles agora têm um atrativo turístico muito forte também, são municípios de interesse turístico. Então, o Marcelo, queria começar com você um pouquinho para explicar para o pessoal o que é o município de interesse turístico, porque Estância a gente já conhece, né? Por favor. Exato, Jeremias. Na verdade, foi instituída pelo governo Geraldo Alckmin. Os municípios eles foram colocados num ranqueamento, né, para a Uhum. possibilidade de chegarem a ser instâncias. Para isso, eles Certo. têm que ter atrativos turísticos e têm que fazer um investimento em políticas culturais. Dessa forma, o município obedece a um determinado ranqueamento e nesse ranqueamento ele se enquadra como município de interesse turístico. Esses municípios de interesses turísticos podem celebrar convênio com o governo do estado e receber recursos para fomentar diversos projetos turísticos. Então, Sertãozinho foi contemplado como um município MIT e agora a gente está recebendo a liberação de recursos para obras em 2021. Que legal. Ô Marcos, você que é de Bebedouro, eu conversei com um especialista e ele falou assim, olha, em turismo, ele falou, olha, tem cidade que às vezes não tinha nada, mas o prefeito e o secretário de turismo são entusiasmados, eles vão lá, começam uma coisa e conseguem ser um município de interesse turístico, né? E tem outra cidade que já tinha alguma vocação, mas vai deixando de lado e aí perde a vez. Vocês, pelo que eu pesquisei, estão investindo bastante, estão entusiasmados e acho que por isso que ganharam esse título de município de interesse turístico. Então, conta um pouquinho da história aí de Bebedouro, por favor. Bom, Jeremias, Bebedouro conquistou o MIT no ano de 2017, né? Através de um trabalho, como você mesmo mencionou, de bastante tempo, né? Bebedouro Uhum. já colhe e vive do turismo de negócios há bastante tempo, né? Nós temos, como eu disse, e você mencionou até pela nossa posição geográfica, isso tem atraído muito o pessoal para cá, tanto consultores, propagandistas, né? Médicos também. Então, isso gera um fluxo muito grande para os negócios, né? Mas não é só isso. A gente também tem aí alguns destaques e alguns atrativos bem interessantes, né, que torna aí Bebedouro conhecida como a cidade coração, né? E cidade essa também que nós ostentamos ainda o título de capital nacional da laranja, embora não seja hoje o nosso produto principal em termos de desenvolvimento. Mas essa Uhum. história, né, foi conquistada junto até o nome vem Bebedouro, né, do córrego bebedor, onde os tropeiros paravam para dar água aos cavalos, né? Então a gente é realmente esse bebedouro de serviços, né, que a gente atende toda a nossa região aqui e a gente busca agora, né, já como MIT, né, a gente explorar principalmente os nossos atrativos. Nós temos o Museu de Bebedouro, que nós temos um acervo riquíssimo aí de aviões, de carros antigos, de maquinários, tanques de guerra, né, que hoje, dentro do estado de São Paulo, é o único museu que você pode visitar para ver aviões, inclusive aviões bem raros, né. Nós temos o turismo rural, que a gente também está fortalecendo bastante nesse sentido. Então, a gente acredita que agora, né, colocando tudo isso, mesmo com a pandemia, que eu falo que agora o momento nosso é de planejamento,
para que a gente possa, né, oferecer para os turistas esse contato com a natureza, que a nossa região aqui, tanto Bebedouro Sertãozinho, a gente ainda é privilegiado, né, de ter campos verdes ao nosso redor. Então a gente quer oferecer isso para o turista. É tudo que o paulistano quer, sair daqui onde eu estou, desse monte de prédios e poder visitar lugares maravilhosos. Ô Marcelo, eu estou vendo aqui, olha, Bebedouro, quem for para Barretos, que Barretos eu conheço que eu nasci lá, né? Vai passar pertinho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da localização. E Sertãozinho, para quem não está muito familiarizado, está perto do quê, Marcelo? E Barretos também eu conheço, que nasci lá, viu, Jeremias? Olha só, Então somos somos contemporâneos, Olha, barretenses. conterrâneos. Na verdade, Sertãozinho é uma cidade que está aí a 330 quilômetros da capital, e nós estamos a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, a sede da região Uhum. administrativa, né? E Sertãozinho também tem um turismo de negócio, como você falou, com 550 indústrias, 5 usinas. A gente tem um turismo de negócio muito forte. Isso já é uma coisa natural, né? Os nossos hotéis, durante a semana, eles têm uma taxa de ocupação muito alta por conta do pessoal que vem trabalhar e visitar Sertãozinho a negócio. E Sertãozinho também vem de um esforço de implantação de equipamentos turísticos. Então, Sertãozinho, por exemplo, tem o Parque Ecológico de Lazer Gustavo Simeone, que hoje é um parque de 820 mil metros quadrados, com uma represa, com piscina, com área de caminhada, com mata, né? Nós temos hoje o Parque do Cristo Salvador, que nós temos um Cristo, que o Cristo e a base ele é mais alto que o do Rio de Janeiro, né? Só a estátua não, mas se você pegar o todo, ele é mais alto que o do Rio de Janeiro. É um lugar muito bonito, que é numa reserva Uhum. natural. Nós estamos recebendo, terminando agora, no final do mês de maio, começo do mês de junho, o Parque Linear da cidade. É um local, foi feita uma obra muito grande, com recursos do PAC, para Uhum. alargamento do Córrego Norte aqui em Sertãozinho. O Córrego Norte foi alargado 2 metros e aprofundado 2 metros para se evitar a enchente. E no início do trecho que o córrego corta a cidade, foi feita uma grande represa, um grande lago. Então ficou uma região muito bonita, com pista de caminhada, pista de bike, quadras. Então é uma área muito bonita que a obra está sendo finalizada agora em maio. Então a gente está justamente fazendo todo esse trabalho para agregar o turismo de negócio já existente com o turismo de lazer. E Sertãozinho, para você ter uma ideia, é vizinho aqui a Sertãozinho, do município, ainda no município de Pontal, mas com a propriedade no trecho maior no município de Sertãozinho, nós temos o engenho da cana, o Museu da Cana. É uma usina totalmente conservada, é a única no mundo, da época de 1900, a inauguração dela é de 1909, 1908. E ela está totalmente preservada para visitação, já virou um museu. Então, lá nessa usina nasce toda a história dos usineiros e da indústria metalúrgica de Sertãozinho. Então, é uma história muito rica e a gente está agregando tudo isso ao turismo de negócio, que hoje é o nosso forte. Pelo que eu estou entendendo, a concorrência, a boa concorrência, tá bem legal aí. Olha, se eu falar para você, Marcelo, sobre o QR Code que o Marcos está tentando implantar e vai implantar sobre museu, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, você vai ver que bacana que é o projeto que ele tem. Aliás, você falou que está perto de Ribeirão Preto, e eu estava lendo sobre Bebedouro, conhecida como Califórnia brasileira. Eu achava que Ribeirão Preto era a Califórnia brasileira, mas acho que vocês roubaram o título, então, pelo que eu entendi, Marcos. Roubaram não, conquistaram. Ó, na verdade, Jeremias, assim, a história de Bebedouro, né, a pujança econômica na década de 80 até um Aham. pouco aí no início da década de 90 foi muito forte, né? Então, Uhum. nós tínhamos aqui indústrias de suco de laranja, a Cutrale mesmo, que tem até, nós temos um shopping, né, aqui em Bebedouro, ou seja, uma Uhum. cidade com quase 80 mil habitantes, um shopping não é uma coisa normal de se ver, É. né? Isso foi feito justamente aí no final da década de 80 pela família Cutrale. Então foi construído um shopping, em cima desse shopping nós temos um hotel com posto de combustível, então é um shopping inspirado no modelo de Miami, que tem
é o formato de uma estrela de 8 pontas, quando você tem uma visão aérea dele. Só para você ter uma ideia de como foi essa pujança, essa Califórnia brasileira, que realmente nós tínhamos muito mais, né? O Marcelo, que é barretense, mas está em Sertãozinho, vai concordar comigo nesse sentido. Sertãozinho desenvolveu até depois de Bebedouro, né, Marcelo? Bebedouro estava com essa questão, né? Lá atrás era muito mais forte. Infelizmente, depois, com o passar do tempo, foi perdendo, né, esse título, assim podemos dizer, enquanto explorar este produto, né? Mas é uma cidade que, como você falou, era conhecida mesmo como a Califórnia brasileira, um dos principais PIBs do Brasil, lembra até na eleição de 89, né? Quando nós tivemos o candidato que veio a Bebedouro conhecer justamente por conta do PIB. Era um município que se destacava bastante economicamente. Mas trazendo agora para a realidade, né, nossa aqui, os nossos dias atuais, como você falou do QR Code, é um projeto que nós já iniciamos pelo SENAC, que é uma instituição que eu atuei por muitos anos. Nós lançamos aqui dentro dos 3 principais atrativos da cidade, que é a região dos lagos, juntamente com o museu. Nós temos um sambódromo aqui, né? O nosso carnaval era muito forte também no passado. Hoje, este sambódromo é destinado ao lazer, né, do bebedourense e da região. Então, nós temos ali o Parque das Águas, que foi uma conquista com a nossa primeira verba do MIT, né, que infelizmente ainda não foi inaugurado desde o ano passado por conta da pandemia. Então nós temos ali o Parque da Família e temos a Igreja Matriz de São João Batista, que é uma igreja que preserva um dos únicos modelos de órgão de tubos ainda em funcionamento. Então, esse projeto começou pelo SENAC em 2019, que foi, dentro desses 3 principais atrativos, a instalação desse QR Code. E agora nós vamos ampliar este projeto para outros atrativos, né? E também colocar aí com os grupos de bike, né? Nós vamos criar a Praça do Ciclista, onde então lá nós vamos ter as rotas que eles já mapearam, né? Tanto para nível iniciante, intermediário e avançado, para que as pessoas possam, né, ter este momento de lazer também. Então é uma das propostas que a gente vai estar trabalhando agora. Muito legal. Você sabe que quando você vai visitar um museu, quando você vai visitar um local que tem obra de arte, você lê aqueles painéis, eu acho de extrema importância, porque tem gente que vai e olha, você está só olhando, 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 você não entendeu a história de nada, né? Então, o QR Code é muito legal, você está ali, você olha, você vai nos grandes museus aí em Paris, você tem lá aquele fone que você coloca, né, o Louvre, para você entender o que você está vendo, né? Então, eu achei a sua ideia sensacional, a pessoa provavelmente vai apontar o celular e aquilo que ela está olhando Isso. já vai ter uma história, uma contextualização. Nossa, é muito mais enriquecedor. Ô Marcelo, me fala um pouco aí de Sertãozinho, porque o turismo se faz, eu acho assim, vocês estão muito bem estruturados, porque o poder público tem que ser um indutor do turismo, né? E você me falava que vocês têm aí, tanto a cachaça quanto a cerveja, tem projetos legais, envolvem restaurante. Então, como é que vocês pretendem dar um impulso, né, nessa questão aí da gastronomia, mas também voltada à cachaçaria e à cervejaria artesanal? De fato, Sertãozinho sempre foi conhecida como uma terra produtora de cachaça. Inclusive, nós tínhamos um grande engenho aqui que fazia a cachaça para o Brasil todo. E naquela crise do Proálcool, no final do período do Proálcool, um pouquinho depois, na verdade, esse engenho ele parou as suas atividades. E nós ficamos com diversos produtores mais artesanais. Então, o que a Certo. gente pretende no Poder Público e na Secretaria? A gente mapear e a gente criar uma rota da cachaça, para que o visitante possa conhecer essa produção artesanal, aonde ela é feita. Então, a gente quer fazer isso com a cachaça e fazer isso com a cerveja, porque nós temos cervejarias boas aqui em Sertãozinho, implantadas, que já fazem uma quantidade a produção já com uma quantidade boa, mas nós temos ainda o que a gente chama dos paneleiros, né? Que é aquele pessoal artesanal que faz a cerveja de forma caseira. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer juntar essa questão da cerveja artesanal, montando uma associação com as cervejarias que estão instaladas e fazer uma rota de cerveja. Ao lado, a gente fazer isso com a cachaça. E também, Jeremias, a gente tem
restaurantes aqui, Sertãozinho, você se vier a Sertãozinho, você vai comer um dos melhores filé parmegianos que você já possa ter experimentado. Mas é um local bastante simples que faz esse filé. Então muita gente Uhum. acaba não parando por não conhecer. Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um modelo de comida de boteco também, para que a gente possa dar divulgação desses pratos e onde eles são feitos. Então é um casamento dos equipamentos que a gente já tem, Parque Ecológico, Parque Linear e Parque do Cristo, com a questão da cervejaria, da cachaça e da comida, integrando tudo isso no prazer. A gente quer divulgar para esse turista de negócio, que ele possa ficar aos finais de semana e trazer sua família para usufruir, como também convidar pessoas que não conhecem Sertãozinho a vir passear e conhecer a nossa cidade. Muito bem, eu estou imaginando que essa rota aí da cachaça e da cerveja talvez tenha que ser feita de bike, né, Marcos? Igual você está construindo uma trilha aí para o cara. Mas estou brincando, né? Quem vai passar pelo circuito não quer dizer que vai consumir na hora. A gente tem São Roque aqui, que tem o caminho do vinho. As pessoas vão, vêm em lugares maravilhosos, almoçam, pega a sua garrafa de vinho, escolhe uma, duas, três e leva embora, né? Assim que, geralmente é assim que funciona. Mas eu queria saber de vocês e aproveitar a oportunidade, como é que temos evoluído em questão de divulgação, né? Quem vai visitar Bebedouro ou Sertãozinho, do que ele se vale hoje? Tem uns aplicativos, geralmente a pessoa vai lá no aplicativo, escolhe onde ficar, faz uma rotazinha, estou de férias, vou passar 7 dias, ou ele tem como entrar em contato com a cidade. Como é que é o jeito mais fácil de eu fazer um planejamento para visitar essas cidades? Começando aí com o Marcos, por favor. Ô, Jeremias, hoje a gente tem disponível a tecnologia que facilitou muito isso, né, para o turista Uhum. escolher, né? Então você tem aí o TripAdvisor que dá dicas e principalmente ouvindo quem já foi, né? Eu acho que uma Uhum. das coisas que a gente trabalha muito com o turismo e até no marketing mesmo, ou seja, eu vou muito pela opinião de quem já comprovou. Então acho que essa Sim. questão do TripAdvisor facilitou muito, né, essa questão. E eu acho importante também a gente destacar nessa questão para a gente estimular as pessoas a virem para a nossa região aqui, né, Marcelo? Que é o fato, por exemplo, da gente trabalhar também com a regionalização. Né? Uhum. Hoje nós temos um movimento muito forte. Eu sou interlocutor hoje da região turística Águas Sertanejas, que são compostos de 10 municípios. Então, o que a gente tem feito é unir forças com a região. Né? Por quê? Muitas vezes, para um turista de São Paulo vir aqui em Bebedouro ficar 4 ou 5 dias, é muito, muito tempo para os atrativos que nós temos disponíveis. Né? Então, a gente está Uhum. criando rotas para facilitar isso. Então, a gente tem Ah, que legal. portais hoje, rede social, né? Então, ou seja, nós temos uma gama muito forte para que as pessoas possam vir. A gente reformulou hoje no site da Prefeitura de Bebedouro, com informações de onde ficar, onde ir, onde comer, né? Que era uma informação que nós não tínhamos no site. Então, a gente está totalmente aí focado realmente em disponibilizar essa comunicação para o turista. Que legal. Ô Marcelo, tem gente que gosta de falar, é tão prazeroso eu ficar vendo as rotas, onde eu vou ficar. Eu não gosto, né? Eu deixo isso para minha mulher e ela gosta de ficar vendo onde vai e tal, né? Eu queria uma coisa pronta. Eu, quando vou viajar, eu olho no site, roteiro de 3 dias para tal lugar. Eu falo, é esse, já dou copia, cola e vou seguindo, né? Mas cada pessoa é de um jeito. Mas o que você fala sobre essa questão para nos orientar? O Marcos, salvo engano, é professor no Senac e eu sei que o Sebrae tem, não sei se o Senac tem, capacitação para guia. Eu, por exemplo, quando estive num certo local, eu conversei com um guia muito legal, peguei o telefone dele, e quando eu sei que alguém vai para lá, eu falo, ó, fala com esse guia aqui porque ele te ajuda. Não precisava ter uma capacitação legal, porque nesses tempos que a gente está vivendo de robotização, é tão chato você ver um negócio que te dá uma lista. É legal falar com alguém, o cara fala, ó, vem aqui ficar nesse hotel, tem coisa. Você acha que a capacitação dos guias pode melhorar um pouco esse acesso para a gente? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, é uma das coisas, um dos pilares que a gente quer trabalhar. Nós fomos contemplados agora com o programa do Sebrae, que está começando em agosto, justamente para que a gente possa fazer uma capacitação, não só de guias e de Uhum. pessoas, do receptivo como um todo, mas também dos hotéis, dos restaurantes,
do artesanato. É um trabalho muito interessante. Nós fomos contemplados, fomos convidados a participar, já fizemos a primeira reunião e devemos estar começando esses trabalhos a partir do mês de agosto, né? Como o Marcos colocou, é muito importante a regionalização. Eu costumo dizer sempre que você não vai se deslocar da sua cidade para conhecer um só lugar na Europa, por exemplo. Você já vai Sim. fazer ali um roteiro, visitar algumas coisas. Então, a gente está preocupado com o receptivo, com a capacitação, a gente está preocupado, sim, com a divulgação, isso nós estamos melhorando o site da Prefeitura. Inclusive, eu tive também a oportunidade de participar da inauguração da sede da Amitesp na terça-feira em São Paulo, e a Amitesp também Uhum. está abrindo do site dela para a divulgação dos municípios MIT. Então, a gente vai ter Uhum. mais um canal para estar expondo isso, Ótimo. tá? Nós Uhum. fazemos parte aqui em Sertãozinho do consórcio dos municípios da Mogiana na plataforma Turismo. Então a gente também está, eles estão começando também a implantar uma ferramenta, inclusive de pesquisa com o usuário, justamente o que você falou é muito importante, Jeremias. É Uhum. ouvir quem usou, o Marcos comentou isso também, é muito importante, e a CMM também já está desenvolvendo isso. Então essa é uma preocupação constante, porque eu sempre digo o seguinte, se você tem os equipamentos, mas você não tem uma divulgação, você não tem uma rota, né, você não consegue. Por exemplo, essa questão da cachaça é o exemplo típico, né? Nós queremos fazer isso regionalmente. Então, pelo menos a micro-região aqui de Sertãozinho, envolvendo Sertãozinho, Dumont, Barrinha, Pitangueiras e até Ribeirão Preto, a gente fazer isso em conjunto, porque aí você aumenta essa possibilidade e até o interesse do turista de vir conhecer. Então, isso é uma preocupação constante e nós estamos muito atentos a isso aqui em Sertãozinho também, Marcos e Jeremias. Muito bem. Nós estamos aqui no Ideias e Debates conversando com representantes de Sertãozinho e de Bebedouro e eu queria que vocês nos atualizassem em relação à assinatura do decreto que liberou recursos para os municípios de interesse turístico, né? Foi nesta semana que nós estamos gravando, Marcos e Marcelo. Fiquem à vontade quem esteve lá participando. Acho que o Marcelo me parece que foi. Foi um evento no Palácio do Governo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Carlão Pinhatari, é um entusiasta do municipalismo, né? Ele participa muito desses eventos. Então, eu queria que você nos atualizasse, se tem deputados também que participam aí com vocês, da importância desses recursos, se eles são atrelados a projetos, como é que funciona, Marcelo? Sim, foi um evento muito importante, Jeremias. Foi a primeira vez que um evento foi feito e promovido exclusivamente para os interesses, os municípios MIT. Então, foram Uhum. convidados 140 municípios, com a presença do governador, com a presença de vários deputados, com a presença do presidente da Amitesp e com a presença do Carlão Pinhatari, que é um entusiasta Uhum. do municipalismo e do turismo, né? Então, o pessoal tá muito interessado nessa causa e como o ano de 2020 o governo do estado contingenciou a verba para os municípios de interesse turístico, esse ano havia uma preocupação de que esse contingenciamento pudesse ser arrastado e aí chegaríamos ao final do ano sem uma licitação de obras, porque acaba se liberar aí lá para setembro, outubro, não dá muito tempo de fazer. E a Amitesp, junto com o secretário de Turismo do Estado, o Vinícius Lumertz, fez um trabalho muito interessante e conseguiu a liberação de R$ 361 mil para cada município MIT, e agora a gente está na fase de apresentar as propostas. Esse ano, com uma novidade, né? Esse ano a gente vai ter a apresentação de propostas sem papel. Então, a apresentação dos projetos vão ser feitos todos pela plataforma da secretaria e, inclusive, podem ser apresentados projetos que já foram apresentados, por exemplo, em 2020 e não contemplados, podem ser reapresentados, ou como no nosso caso, nós vamos apresentar um projeto novo, né, para esse ano de 2021. E aí a gente quer que a partir do próximo mês já possamos estar licitando essa obra. Nós já tínhamos, a gente vai até andar um pouquinho mais rápido, porque nós já tínhamos o projeto. Nós vamos fazer aqui em Sertãozinho a CAT, que é o Centro de Atendimento Turístico, num prédio muito bonito aqui na Praça 21 de Abril, onde durante muitos anos funcionou
a Biblioteca Dr. Antônio Furlan Júnior. É um prédio muito bonito, estilizado, então a gente vai estar conservando esse prédio, ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar o receptivo turístico com exposição de artesanato, de obras de arte, para fazer esse receptivo de uma forma bem adequada. Então, isso já foi liberado. A nossa Secretaria do Planejamento já está trabalhando para inserir esse projeto na plataforma, e aí, assim que tiver tudo ok, a gente já parte para a licitação das obras. Isso aconteceu nessa terça-feira da semana que a gente está aqui com você. Que legal, bem interessante. Ô Marcos, só para fazer uma ligação. Os municípios de interesse turístico, pelo que o Marcelo explicou, me parece que são cerca de 330 mil para todos, né? As instâncias, elas têm valores maiores e depende de outros critérios, né? Tem instância que recebe 1 milhão, 2 milhões de reais, 3 milhões, isso por ano. Para os MITs ainda é um pouquinho, né? Para uma cidade de 330 mil não é muito. Mas é interessante porque vocês têm que apresentar projetos. Então, assim, e os municípios que souberem aplicar bem os recursos e atraírem turistas, eles podem um dia virar se tornarem uma estância, né? Então, eu queria saber de você como é que vocês debatem esses projetos, tem um conselho de turismo, quem que vocês envolvem e o que saiu aí dessas conversas de projetos aí em Bebedouro? Olha que interessante. Enquanto o Marcelo estava falando aqui, né, a gente se conheceu hoje aqui, né, graças a você, e a gente estou percebendo que a gente está bem alinhado, porque assim, a nossa proposta aqui também para Bebedouro é o investimento no nosso museu de Bebedouro aqui, com a construção de um espaço melhor para o CAT, né, para o Centro de Atendimento ao Turista, e uma loja onde nós vamos colocar os produtos de Bebedouro e o artesanato para venda, né? Porque esse é o nosso principal atrativo, é onde o turista realmente vai visitar. Então a gente vai dar ali com esse recurso, né, de 361 mil. Nós vamos melhorar a fachada do museu, vamos construir ali o CAT e uma loja e também investir em acessibilidade para que a gente possa trazer mais conforto aí para o turista, né? Mas é importante destacar nessa questão da estância, que realmente é um recurso maior. Eu acho que o sonho é conquistar o MIT, depois que conquista o MIT, né, é sonhar com a estância. Dentro da nossa região turística, aqui Águas Sertanejas, nós temos já a estância de Olímpia, temos Barretos, que é MIT, que também já está aí trabalhando para ser estância. A gente sabe que realmente para se tornar estância tem que ter realmente um volume maior de turista, tem que ter um atrativo muito bem consolidado, né, de conhecimento público, né, e notório, mas é possível sim, né, desde que você monte um planejamento, né, de médio a longo prazo, né, consiga levantar essas informações, é possível sim um MIT se tornar uma estância. Que legal. Ô Marcelo, estou vendo aqui, deixa eu ver. Ah, não, estou em Bebedouro, né? Deixa eu ver aqui, ó, Sertãozinho, o que visitar? Fala pra gente aí, porque quem tiver na rota aí já pode ir imaginando que pode passear aí em Sertãozinho. Sertãozinho, como eu comentei, né, nós temos o Parque Ecológico de Lazer Gustavo Simeone. É uma área preservada de 820 mil metros quadrados. A gente tem uma praia de uma represa de água, um lugar bem agradável. A gente tem trilhas para caminhada, a gente tem restaurante, piscina, e dentro desse parque também nós temos a Escola de Educação Ambiental. Então, é um lugar muito agradável de se conhecer, de passar o dia, né? Nós temos o Parque do Cristo Salvador, que também é muito interessante. A vista lá de cima do Cristo é privilegiada, você vê toda a cidade. Nós temos aqui também o Parque Linear, que vai ser entregue agora, uma área que foi alagada, como eu comentei, com pista de caminhada, pista de bike. Sertãozinho, para você ter uma ideia, Jeremias, tem a Colônia Preta. A Colônia Preta é uma capela em homenagem a São Benedito de 1911, logo após a questão da abolição dos escravos. E ela é totalmente preservada, sinalizada. A gente tem as bibliotecas, então nós temos a Biblioteca Municipal, que funciona, inclusive, próxima à secretaria. Nós temos o Céu das Artes aqui em Sertãozinho,
que congrega diversas atividades culturais. Nós temos o Museu da Cidade, ele é um museu também num prédio tombado, muito bonito. Então, assim, Sertãozinho tem diversos atrativos e o que a gente também vai fazer é a interligação dos passeios. Né? Hoje a gente Uhum. sente que cada equipamento desse turístico ele trabalha de forma individualizada e que o que nós queremos é que eles se falem entre si, entendeu, Jeremias? Uhum. Então a gente quer fazer passeios linkados um com o outro, a gente quer fazer feiras e eventos, isso aí é óbvio que vai ser para o ano que vem por conta da pandemia, mas que a gente tenha outras atividades que atraiam o turista. Então é isso que a Uhum. gente está fazendo, mas Sertãozinho é uma cidade bastante agradável para se visitar e conhecer. Não, eu acho que show na praça é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Porque você está em um lugar ao ar livre, você poder ouvir uma música, é uma coisa, não vou dizer que é simples, porque você precisa de estrutura, né? Eu me lembro do muito, aqui em São Paulo tinha uns cartazes que se colocava assim, prestigia a música ao vivo, né? Eu gostava daquilo, porque né, é outra coisa, de você ficar botando um aparelho. Você vai ouvir. Olha, eu fui ouvir uma orquestra no Ipiranga, aqui em São Paulo. Muito bonita, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Só que, assim, o que é legal? Quando você está perto da orquestra, você não tem essa condição, claro, é muita gente. Você passa perto do violino, você ouve o som do violino, depois você ouve a viola e assim vai. Quando você joga numa caixa de som e está a 300 metros de distância, os instrumentos se misturam e aí é como se você estivesse ouvindo um CD, né? Enfim. Então, você apreciar essa música aqui é um momento realmente fantástico e vocês poderem integrar isso, de repente, como se fosse uma virada cultural que agora se espraiou aí para o interior. Não sei se vocês pretendem fazer no futuro, mas é maravilhoso, né? Já pensou? Aqui em São Paulo a gente teve viradas culturais, nossa, maravilhosas, né? A gente saía de uma praça, ia para outra, rock aqui, sertanejo aqui, e aí por aí vai, né? Vocês pretendem investir também, Marcos, nessa questão da cultura? Bom, vocês já têm museu, já tem teatro, já tem tudo, né? Sim, nós temos, inclusive, né, como o Marcelo estava citando, a questão da música, da cultura, né? Aqui nós temos também a Coordenadoria de Cultura, né, o departamento, que a gente, cultura e turismo está bem próximo, né? Ou seja, então a gente tem que Uhum, muitas atividades aí a ser desenvolvidas, né? Então nessa parte do museu, né, como você bem colocou, é a parte do turismo histórico, cultural, né? Que é o que a uhum. gente já tem aqui como um atrativo. Um turismo de aventura que nós já temos, né, e que a gente quer explorar mais, são os voos de planadores, né? Porque hoje muitas pessoas vão para Boituva para fazer salto de paraquedas, né? Você Sim. pode vir para Bebedouro para andar num planador, né? Ou seja, um avião sem motor. E isso aqui nós temos na nossa região uma condição e uma pressão atmosférica muito boa, própria para isso, né? Uhum. Tanto é que o Campeonato Nacional de Voo à Vela é realizado aqui na cidade de Bebedouro. Então, as térmicas aqui são muito positivas para esse tipo de esporte, né? Então, a gente está querendo explorar muito mais ainda isso, por quê? Até como profissional de marketing, acho que nós temos que buscar diferenciação, né? Buscar aquilo que nos torna únicos, né? Que seria uma característica da Sim. nossa região. Então, a gente quer explorar bastante essa questão do planador, porque nós temos, acho que apenas uma ou duas cidades que já oferecem isso, né, juntamente aí com o nosso museu, onde o público vai poder ter acesso a aviões aí como um DC-3, né, que é raro, né? Então, seja, vai ser um passeio muito interessante. E além de toda a orla, né? Como o Marcelo citou também em Sertãozinho, aqui nós temos a nossa orla do lago, junto com o Sambódromo, né? Que ali nós temos pista para caminhada, pessoal andar de bicicleta, quadras poliesportivas, né? A nossa fonte interativa. Então, ou seja, um espaço que realmente, né, torna para o bebedourense, para a região, momentos de lazer. E no turismo religioso, nós temos a primeira paróquia, né, do Santo Galvão, quando foi canonizado, a primeira paróquia no Brasil está aqui em Bebedouro. Então a gente quer trabalhar também com o roteiro aí do turismo religioso, um roteiro de capelas, tanto nos distritos aqui, distritos e povoados, né, nós temos 4 ao todo, como também algumas fazendas. Então a gente está fazendo esse levantamento junto ao turismo rural também, para que a gente possa catalogar essas capelas, para que também a gente possa oferecer esse tipo de turismo. Porque a gente acredita, né, que esse contato com a natureza, como você bem colocou, né, em São Paulo, todo mundo quer isso, né? Imagina em pandemia estar dentro de um apartamento, numa grande cidade como São Paulo.
Então a gente quer oferecer essa oportunidade, né, dele vir para cá, visitar, por exemplo, nós temos hoje uma propriedade rural que serve almoço, né? Então você pode andar a cavalo, você pode pescar, então a gente quer fortalecer ainda mais também esse tipo do turismo rural. O Marcelo, como é que se. Muito legal. Como é que se promove um turismo regional? Estou pensando, por exemplo, em Bebedouro, que é perto de Barretos, nossa terra, né? E aí o cara pode, sei lá, estou falando em tempos normais, ele vai para a festa do peão, depois tem um roteirinho para ele passar em Bebedouro, por exemplo, né? E eu acho que isso tinha que ser divulgado, como eu vejo muito em blogs, quando a gente vai para a Europa, tem lá 3 dias, roteiro de 4 dias em Paris, roteiro de 8 dias em Londres. Então tinha que ter umas coisinhas assim. Eu falo por mim, né? Paulistano que não gosta de ter muito trabalho e quer chegar no lugar. A gente quer aventura, mas a gente quer chegar no lugar, quer hotel com ar-condicionado, não quer levar picada de mosquito, nada, né? Então quanto mais conforto, melhor, né? E essa regionalização, Marcelo, como é que vocês conversam com outros secretários? Como é que vocês combinam isso? Exatamente, a gente está fazendo justamente esse trabalho, né, as cidades aqui vizinhas, para que a gente possa estar desenvolvendo isso de uma forma integrada. Como você bem Uhum, colocou, a gente tem alguns eventos que a gente tem que aproveitar para que, por exemplo, você citou a festa do Peão de Barretos, que é tradicional. uhum. Sertãozinho, por exemplo, acontece a maior feira sucroenergética do país, que é a Fena Sucro. Então, por ocasião da FenaSucro, a gente já tem que também divulgar esses roteiros, cachaça, o turismo rural nosso também é muito forte. O turismo rural, por exemplo, nosso é integrado muito fortemente com cidades da região do Mon e Barrinha. Então, tudo isso a gente precisa realmente estar divulgando essas rotas para que num evento maior a pessoa já possa aproveitar e conhecer. Então, Bebedouro está mais próximo de Barretos, mas nós também estamos a 100 quilômetros de Barretos, a 50 quilômetros de Bebedouro. Então, tudo isso tem que criar uma sinergia. O turismo eu vejo ele sempre com uma forma de integração, sabe, Jeremias? Você não pode pensar e conceber o turismo de uma forma interna, olhando para dentro. Acho que você tem que olhar Uhum. para fora, fazer a sua lição de casa, mas integrar. E de fato o que a gente quer é justamente fazer isso, criar essas rotas, esses caminhos, esses passeios, divulgar dentro dos meios possíveis e aproveitar esses eventos regionais. Né? A gente tem a feira agrícola em Ribeirão, tem a FenaSucro em Sertãozinho, tem a Festa do Peão em Barretos. Então, tudo isso é motivo para a gente estar divulgando ainda mais a nossa região e trazendo esse turista que ou já conhece e aproveita para visitar, ou que não conhece e venha conhecer. Muito legal. Eu acho que nesses tempos aí de inteligência artificial, machine learning, né? Provavelmente no futuro a gente vai ter uma opção lá de. Eu já criei um roteiro na minha cabeça aqui, mas esses computadores podem ajudar a gente, né? Vou para Barretos, Festa do Peão, dou um pulinho em Olímpia, fico um pouquinho lá nas termas, lá um pouquinho, já passo em Bebedouro e visito lá, dou uma volta lá de paraquedas lá que eles têm, não sei como é que é, certo? E aí já vou para Sertãozinho, tem a festa. Não, dá para criar roteiros muito interessantes, muito legais. Eu estou aqui na lei de municípios de interesse turístico e aí tem aí turismo social, ecoturismo, cultural, religioso, de intercâmbio, esporte, pesca. Aliás, pesca é mais para regiões que tem mais rios, enfim, né? Mas tem muita coisa. E o turismo rural em Bebedouro tem ganhado força, não é, Marcos? Me fala como é que é o turismo rural e o que vocês estão incentivando, né? Porque ao longo dos anos foi se aprimorando, né? Se eu for numa fazenda, por exemplo, o que eu posso desfrutar? Ô, Jeremias, antes de entrar na questão do turismo rural, como você falou de Uhum. rotas, né, até para a gente poder Sim, sim. divulgar aqui, a nossa RT Águas Sertanejas, a gente já montou uma rota que vai integrar a nossa região. Nós temos 10 municípios, né, dentro da RT Águas Sertanejas, mas neste primeiro momento a gente vai contemplar 6. Então nós Certo. formatamos, né, já essa rota, a gente está até em contato aí com a Setur, com a parte de produtos, para que a gente possa comercializar isso no segundo semestre nos grandes centros. Então, essa rota vai começar, ela vai ter opção tanto de 4 dias como 2 dias, né? A ideia é começando por Bebedouro, onde a pessoa vai chegar aqui, por exemplo, numa quinta-feira à noite, por exemplo, vai ter uma visita noturna no nosso museu, dorme aqui, aí na sexta-feira ele vai para Olímpia, né, passa um dia lá nos parques aquáticos, depois
visita também o Vale dos Dinossauros à noite, dorme em Olímpia, aí ele vai no sábado para amanhã para Colina, que é a festa do cavalo, nós temos ali uma tradição muito grande, né, do cavalo, como também a fazenda, não é uma fazenda, na verdade, é uma floresta onde morava Augusto Cury, né, escritor aí conhecido mundialmente, que hoje é o Hotel Floresta dos Sonhos. Então ele vai usufruir de um Uhum. café da manhã ali, andar a cavalo, e depois vai para Barretos. Né? Em Barretos ele vai então participar da queima do alho, que é esse prato, né, típico Sim, da já cultura fui. ali do barretense. Vai conhecer toda a estrutura ali do Parque do Peão, a mini basílica, né? Então ele vai passar a tarde toda ali em Barretos e dorme em Barretos. Aí no domingo, a ideia é que ele vai para Guaraci, fazer um passeio de lancha ali pelo Rio Grande, comer ali na orla, né, o peixe, né, que é um prato típico ali também, e ele encerraria esse trajeto no distrito de Tabapuã, onde nós temos ali um sítio que produz macadâmia, e temos também o gado Tabapuã, né? Então essa é a nossa primeira ideia do nosso roteiro, que a gente pretende comercializar agora a partir do segundo semestre. E na questão do turismo rural, como eu estava mencionando aqui para você, nós estamos catalogando, entrando em contato com os proprietários, né, agrícolas, com o objetivo realmente de fortalecer ainda mais esse tipo de turismo. Hoje nós temos 2 propriedades que já fazem uso, né, do turismo. Então nós temos um restaurante que tem chalés, que em breve vão estar disponíveis para que as pessoas possam passar ali, né, pernoite, 2 dias. Nós temos também um Pesque Pague, que aqui na nossa região é muito comum também das pessoas usufruírem. E temos também agora muitos cafés que estão surgindo nos distritos e povoados, né, que têm levado tanto o bebedorense como os ciclistas da nossa região para conhecer esses locais. Né? Chega muitas informações. Eu acho que, acima de tudo, o nosso trabalho, né, Marcelo, enquanto aqui promotores do turismo, é contar histórias. Né? Então, a gente tem levantado muito esses dados. Né? Já chegou ao nosso conhecimento de algumas fazendas antigas aqui, tem ainda terreiros de café conservado, até algumas senzalas. Então, o que a gente pretende, assim como Minas Gerais já explora bastante a questão das senzalas com restaurantes, que a gente possa também fomentar isso para o proprietário agrícola. Ele foi falando, Marcelo, e eu fui viajando. Você viu que ele conta uma boa história, né? Cada lugar que ele falava assim, já fico imaginando ali, você andando a cavalo, é maravilhoso, né? Turismo é maravilhoso. Bom, Marcelo, eu não sei como é que ele vai fazer tudo isso com a verba de 330 mil, né? Acho que vai dar 3 mil Ah, para cada projeto. Mas com criatividade, às vezes envolvendo também a iniciativa privada, que eu acho que conta também, dá para fazer muita coisa. O importante é esse entusiasmo que vocês têm, que eu acho que aí é o mais importante, né? Não adianta nada você ter uma cidade com um título que as pessoas não têm interesse. E vocês mostraram aí projetos interessantíssimos e o programa está caminhando para o final. Eu queria passar a palavra para o Marcelo. Fica à vontade aí, Marcelo, para você fazer o convite para quem passar aí por Bebedouro e para a gente caminhar para o final, por favor. Na verdade, o que você falou é a chave, viu, Jeremias? Tem cidades que têm atrativos naturais, que tem a natureza foi bastante cordial com elas, mas falta essa organização, né? A gestão do turismo ela é muito importante, porque você tem que ter esse entusiasmo. Nós temos aqui o apoio do executivo, doutor Elcino Ricardo Amus, para a gente seguir nessa direção, criar esses atrativos. E como você bem disse, né? Se você ficar dependendo só da verba do DADTUR, dos municípios MIT, você, na verdade, vai fazer um pedaço de uma obra por ano. Então, o que a gente precisa fazer é acreditar no turismo, fazer algum sacrifício também, não só de organização, mas com orçamento próprio também, ajudar nesse investimento e aí sim ser motivo para atrair a iniciativa privada. Então, eu acredito que essa junção de fatores é que vai fazer o sucesso de todo esse trabalho, para que a gente junte a iniciativa privada, o poder público, o Estado, a Secretaria de Estado, futuramente até o Ministério hoje de Turismo está meio tímido, vamos falar assim, mas essa junção e demonstrando esse esforço, a gente tem certeza que a gente consegue colocar o turismo. Hoje o turismo realmente é talvez a atividade que mais emprega em termos de Brasil, e é a indústria sem fumaça. Então nós temos que acreditar nela. Nós que já temos indústrias na essência da palavra, hoje nós vamos trazer a indústria do turismo com muita força. É isso que a gente acredita, Jeremias.
Muito bem, muito obrigado, viu, Marcelo, pela sua companhia aqui, pela sua participação e partilhar esse conhecimento. Ô Marcos, então, só para fechar, isso que ele falou muito importante, né? A gente, como eu citei, vive um momento de inteligência artificial, muitos empregos sendo ceifados. Você vê no turismo uma porta aí aberta, porque um meio de gerar emprego, porque você vai numa cidade, é desde do cara que te atende no posto de gasolina, o guia, o cara do hotel, gera-se muito empregos e assim uma forma, não sei, de distribuir uma renda que assim, por exemplo, classe média que tem possibilidade de viajar, é, pode gerar renda, né? Eu acho que o futuro passa muito pelo turismo, né? Eu acho que perguntar isso para você é quase redundante, né? Mas o que você acha? Olha, total, Jeremias. Acreditamos muito nisso. O nosso prefeito Lucas Serem também é uma das bandeiras do governo dele, o investimento no turismo, enquanto desenvolvimento, né? Ou seja, gerar divisas aí para o nosso município. E eu Uhum. concordo muito nisso que o Marcelo falou, porque nós precisamos, acima de tudo, ter uma governança, né? Ou seja, acho que o nosso grande desafio, enquanto aqui poder público, é trazer os empresários para o nosso lado, né? O pessoal da hotelaria, de bares, restaurantes, para que a gente possa ter realmente um Contur, né, um Conselho Municipal de Turismo fortalecido, até porque é o Contur que vai destinar nesses recursos, né, ele que tem poder deliberativo para escolher, né, qual a melhor obra para ser aplicada. Então eu vejo que o nosso desafio está justamente nisso, de ter uma governança, e sim, o turismo, na minha opinião, também vai ser muito utilizado quando a gente tiver medidas assim melhores para que as pessoas possam viajar. Você imagina, tá todo mundo, né, preso, né? Vai todo mundo querer sair, vai todo mundo querer escutar uma boa música num local, então isso acho que vai favorecer, desculpa, muito, né, a nossa questão aqui, investindo tanto em cultura quanto em turismo. Pode me convidar que eu vou. Eu conversei com Marcos Lúcio Correia, coordenador de turismo de Bebedouro, agradeço bastante, e Marcelo Pellegrini, secretário municipal de Cultura e Turismo. Ô Marcelo, vamos gravar um só sobre cultura, né? Porque a gente está precisando, em pandemia, a gente sabe que um momento ali de ouvir uma boa poesia, visitar um bom museu é super importante para manter a sanidade mental, né? Tá certo, Marcelo? Com ce- com certeza, eu falo que a cultura ela é a saúde preventiva, viu, Jeremias? A gente tem que trabalhar muito nisso, com certeza. Antes, antes não dava para saber, mas pós-pandemia, com certeza. Muito obrigado a vocês dois e que nos orientaram aí sobre o turismo em Bebedouro e também em Sertãozinho. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Mande suas sugestões. Quer rever esse programa? Tem vários sobre turismo. Vai lá no YouTube e digita lá Rede Alesp, TV Alesp, coloca lá no campo de busca que você pode rever todos esses programas. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Obrigado e até a próxima edição.